para a Maria Eduarda colocar o link para as meninas ali, coloque os links das nossas... do nosso canal do YouTube, coloque o link aí do nosso Instagram para vocês seguirem, coloque o link do podcast. Até com relação ao Instagram, gente, eu gostaria de propor para vocês uma coisa. A gente está muito pertinho dos 500 seguidores na nossa conta no Instagram, tá? Então, eu gostaria que vocês ajudassem a gente a convidar mais pessoas para acessar o nosso Instagram, né, e acessar nossas atividades, os nossos materiais disponibilizados no Instagram, e para a gente vai ser um número bem importante quando a gente chegar a 500 seguidores. Então, se puderem nos ajudar, sigam o projeto, né, no link que a Maria Eduarda colocou ali. Não colocou, mas já vai colocar, né? O arroba projeto.mulheres.ciência, e para a gente vai ser um marco bem importante quando a gente chegar a 500 seguidores na nossa conta, tá? Sem muitas delongas, professor Bruno, pode começar. Olá, boa tarde a todos. Então, dando seguimento, né, ao nosso encontro da semana passada, segundo dia da oficina de lógica de programação, só para contextualizar, né, e recapitular um pouco o que a gente viu no último encontro, a gente estava trabalhando, na verdade, mais contextualizando, né, entendendo o que é a lógica de programação, né, a que áreas ela pode ser aplicada, né, quais são as possibilidades profissionais dentro da área, né, de tecnologia da informação, da área da programação. E lá no final nós trabalhamos com um exemplo, né, um exemplo bastante simples ali, usando uma ferramenta que eu havia passado para vocês, que é o Visual G, né, ou Visualg, né. E aí, se vocês se lembram, né, essa atividade, ela falava sobre operações aritméticas, né, vocês deveriam criar um algoritmo, né, para fazerem com que esse algoritmo fizesse a soma, a multiplicação, a divisão e a subtração entre dois números, né? Então seria o nosso primeiro programa de computador criado, né? Bom, a professora Andréa até me deu uma sugestão de utilizar uma ferramenta online, né, que eu acho que poderia facilitar para vocês. A ferramenta que eu passei para vocês anteriormente, ela tem que ser colocada no computador, não precisa ser instalada, mas você tem que colocar ali os arquivos, para conseguir utilizar ali. Alguns tiveram problemas com isso, porque os laboratórios, eles têm algumas restrições, né, nas escolas, em relação ao uso de algumas ferramentas, de alguns programas que não sejam aqueles que já estão ali instalados, né. Então, para a aula de hoje, né, para a oficina de hoje, eu vou utilizar uma ferramenta que ela é online. Eu vou passar o link para vocês aqui no chat. Basta vocês clicarem nesse link, que ela vai abrir uma janela aí no navegador, né? E aí já tem ali tudo preparado para vocês utilizarem. Então, vou utilizar essa ferramenta, que eu acho que vai ser um pouco mais dinâmico o nosso encontro. Então, vou mandar aí para vocês no chat. E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade em acessar essa ferramenta, é só mandar aí para mim que eu ajudo vocês. É essa aqui. Professor Bruno? Oi. A turma que está acompanhando aqui com a responsabilidade da professora Isa, que deu um choque de horário, eles estão acompanhando pelo Meet, eles não vão poder participar. Entendi. Eles não estão no computador, não? Não, eles estão com o Data Show na sala, né, hoje, e daí eles não vão poder interagir. Ah, sim. Não, então, assim, como isso vai ser disponibilizado depois no YouTube, até aqui dá para, né, prestarem atenção, analisarem aqui os passos que eu vou mostrar, né, que acho que é o suficiente para entender o básico, né, do que eu quero passar, né, mas seria mais interessante poder interagir, mas depois, aí com o vídeo depois postado lá no YouTube, eles podem tentar replicar as coisas que eu vou passar aqui, acho que não tem problema. Alguém que esteja aí no computador conseguiu acessar esse link que eu passei?
certo? Ó, tivemos uma resposta ali que sim, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês, né, para vocês verem como que vai funcionar essa ferramenta. Uma outra coisa é que os exemplos que eu trabalhar ali, né, nessa ferramenta, eu vou compartilhar com vocês, né, eu vou mandar para vocês os códigos, caso vocês não consigam acompanhar ou tenham feito alguma coisa errada ali no meio do caminho, dá para vocês pegarem os códigos que eu vou produzir. Então, esses códigos serão postados nesse link aqui, né, eu havia mostrado para vocês na última aula, é o Notepad. Ele funciona como se fosse um bloco de notas online, né, compartilhado, onde eu vou colando lá os textos e os códigos que eu desenvolvi, e vocês conseguem pegar de lá, né, copiar e colar para a ferramenta de vocês também, né? Então, acho que fica mais fácil da gente compartilhar as informações. Então, vou projetar aqui a minha tela, para mostrar aqui para vocês. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me interromper aí no chat, que eu estou usando 2 monitores, né? Então eu consigo interagir com a ferramenta aqui e com vocês ao mesmo tempo. Então, a ferramenta é essa daqui, né? O funcionamento dela, na verdade, é muito parecido com aquela que eu tinha passado para vocês na última aula. A diferença é que a gente consegue acessar aqui pelo site, né, sem ter que, de fato, colocar os arquivos no computador. Então, aqui tem uma pesquisa, né? Isso aqui, para nós, não é relevante no momento. E aqui do lado, até se vocês quiserem depois analisarem, né, tem alguns exemplos, né, que vocês podem acessar. Então, até o exemplo aqui de operações aritméticas, que eu passei para vocês como exercício, tem aqui se vocês quiserem ver. Se vocês clicarem aqui, vai abrir um código e vai mostrar para vocês como desenvolver essas operações aritméticas usando um algoritmo dentro dessa ferramenta, né? Eu não vou colocar aqui, porque como ele já está pronto, a ideia é a gente fazer desde o começo. Então, eu vou trabalhar o exercício da última aula, vou fazer ele, né, do início ao fim, e aí a gente trabalha alguns outros exercícios para vocês entenderem alguns conceitos introdutórios, né, acerca da programação. Bom, para você criar um arquivo novo, né, para você trabalhar com um arquivo novo de programação aqui dentro desse programa, é só clicar aqui em novo arquivo, né, ele vai abrir uma outra aba aqui, né, com essa composição textual, né, programa, função e início. Então, esse vai ser o nosso programa, é o programa que a gente vai criar, e aqui dentro vai ter o passo a passo, né, que a gente vai colocar dentro desse algoritmo para ele realizar alguma ação, né? Então, isso se correlaciona com os conceitos que nós vimos na aula passada, sobre lógica de programação, sobre algoritmos, né, e como isso se conecta, né, com a resolução de problemas do mundo real, né? Então, o primeiro problema que a gente vai tentar resolver, né, pensando na atividade da última aula, é criar um programa que consiga realizar operações aritméticas, né? Havia passado isso para vocês, já passei, na verdade, uma parte na outra ferramenta, mas até por ser uma ferramenta nova, eu vou fazer aqui com vocês desde o início, né? Então, eu tinha comentado com vocês que, quando a gente trabalha com um algoritmo, né, assim como no exemplo da troca da lâmpada que a gente teve lá na última aula, nós temos que entender quais são, né, os elementos que vão interagir com esse algoritmo. Como a gente aqui vai ter que somar 2 números, nós precisamos determinar, né, que esses números vão fazer parte do nosso código, né, do nosso algoritmo. Então, eu tenho que falar aqui que eu vou utilizar 2 números. Esses números, eles precisam ser representados de 2 formas. Primeiro, eu tenho que definir qual é o tipo desse número, e depois eu tenho que determinar qual é o nome desse número. Então, o tipo dele, nesse caso aqui, vai ser inteiro, né? Quem aí já fez disciplina de matemática e já passou por essa parte, sabe que existem números inteiros, números reais, e na programação é a mesma coisa. Você tem que determinar que tipo de elemento você está utilizando no seu algoritmo para que a linguagem de programação consiga interpretá-lo adequadamente. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar números inteiros, né? Lembrando que essa ferramenta aqui, ela trabalha com uma linguagem, né, na verdade, ela simula o funcionamento de uma linguagem de programação. Ela não é, propriamente dita, uma linguagem de programação. Todas as linguagens,
elas são escritas geralmente em inglês, né? Então, aqui é só uma simulação em português de como funciona uma linguagem de programação. Bom, então, como eu vou trabalhar com 2 números, eu preciso dar nome, né, a esses números, né? Então, eu vou chamar o primeiro número de N1 e o segundo número de N2. Então, eu vou utilizar esses 2 números para fazer as operações. E aí, eu tenho 4 operações que eu quero realizar. Essas 4 operações, cada uma delas vai receber um resultado diferente. Então, eu posso colocar essas operações aqui também, ó. Então, vou colocar aqui soma, vou colocar sub, né, de subtração, div, de divisão, e multi, né, para multiplicação. Esses elementos que eu coloco aqui na parte de cima do meu algoritmo, na parte de cima do meu código de programação, são chamados de variáveis, né? Então, quando sempre que a gente utilizar algo desse tipo, a gente está criando variáveis dentro do nosso algoritmo. Por que são variáveis? Porque são elementos que podem receber, né, valores diferentes, né, valores que podem variar, né? Bom, e aí como é que eu faço, então, a soma ou a subtração, a divisão disso aqui? Primeiro, eu tenho que informar quais são os valores dos 2 números, né? Para isso, dentro aqui da programação, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu poderia fazer uma atribuição direta, por exemplo, dizer que o número 1 é igual a 10 e o número 2 é igual a 5. Essa é uma possibilidade, eu posso já colocar ali na variável qual é o valor dela, né? Ou eu posso fazer algo que é um pouco mais interessante, que é o próprio usuário, né, do meu programa vai digitar o valor desses números, e o meu programa vai ler esses valores. Então, para fazer isso, o que eu posso fazer? Primeiro, eu coloco aqui uma instrução para o usuário. Então, através do comando escreva, eu vou colocar aqui um texto. Ó. Vou colocar aqui, ó, digite o valor do primeiro número. Então, isso aqui vai aparecer na tela. Então, lembrem que a lógica de programação, o algoritmo, ela trabalha com uma sequência de passos, né, finitos, com o objetivo de realizar determinada ação. Então, o primeiro passo aqui do nosso programa vai ser digitar uma instrução na tela. Vamos pedir para o usuário digitar o valor do primeiro número, que está determinado aqui em cima, como sendo N1, né? E aí, como que eu faço para o programa ler esse número, né? O usuário vai digitar alguma coisa e o programa vai ter que interpretar esse valor e jogar esse valor aqui, ó, para dentro dessa primeira variável, que é a variável N1. Para isso acontecer, eu coloco aqui o comando leia e digo para ele ler a variável N1. Né? Então, vai aparecer uma instrução, vai aparecer ali um local onde eu posso digitar alguma coisa. O que o usuário digitar vai ser atribuído para essa variável aqui, para N1. Então, se o usuário colocar 5, por exemplo, o N1 vai passar a valer 5. Se o usuário colocar 3, N1 vai passar a valer 3. E aí eu faço a mesma coisa com o comando do N2, né? Então, eu coloco aqui, ó, escreva, digite o valor do segundo número, né? Bom, quando eu executar esse programa aqui, vai aparecer o usuário, né, espaços ali para ele digitar esses 2 valores. Eu vou pedir aqui para ele ler N2. Então, o primeiro número que eu digitar vai para o número 1, o segundo número que eu digitar vai para o número 2. Depois que a gente terminar esse programa aqui, a gente vai clicar aqui, ó, no executar, que é esse ícone aqui do lado, né, e aí vai aparecer aqui embaixo a possibilidade da gente digitar os números, né? Então, o funcionamento, pelo menos a lógica de funcionamento desse programa que a gente está criando, é parecida com a lógica de um funcionamento de uma calculadora. A calculadora, você vai lá, digita alguns números, informa alguns números e depois faz uma operação, né, aritmética, faz uma operação de soma, de subtração, de divisão e depois vai ter um resultado. Bom, como agora eu já vou saber quais vão ser os números, né, através
da informação que o próprio usuário vai passar, basta que eu faça, então, as operações aritméticas. Então, eu vou dizer, por exemplo, que a soma, ela vai ser igual a N1 mais N2. Né? A subtração vai ser N1 menos N2. A divisão vai ser N1. Aí, para fazer divisão aqui, na programação, quando a gente está trabalhando com linguagens de programação, né, usa-se esse símbolo, né, usa-se esse caractere, que é essa barra, né, para representar a divisão. Então, N1 dividido por N2. E aí, quando eu quero fazer multiplicação, que é a nossa última operação aritmética, eu vou fazer N1, e aí eu tenho o símbolo aqui, o caractere do asterisco, vezes N2. Então, esses são os operadores aritméticos que eu vou utilizar para fazer essas operações. Sinal de mais, sinal de menos, acredito que seja óbvio, né, para todo mundo, vocês já usam aí no dia a dia. Né, o que pode ser um pouco diferente, talvez seja aqui a barra, né, para fazer a divisão, e o asterisco aqui para fazer a multiplicação, né? Então, eu já criei aqui o passo a passo do meu programa, criei quais são os elementos, né, quais são as variáveis que vão fazer parte desse algoritmo, criei os primeiros passos aqui, que seria digitar os valores desses números e ler esses valores, né, através do N1 e do N2, e aqui embaixo eu fiz todas as operações aritméticas, né, que foram solicitadas lá na nossa última atividade. Né? E agora, o que falta eu fazer para esse algoritmo ser completado, né, para esse nosso programa ele ficar completo? Falta eu exibir os resultados. Né? Então, eu não quero somente fazer a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Eu quero exibir quais foram os resultados dessas operações. Né? Vejam que aqui, pela lógica, qual comando que eu uso para, né, escrever alguma coisa na tela, para demonstrar alguma coisa? Eu uso o comando escreva. Né? Então, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar escrever, né? Por exemplo, o resultado da soma. E aí eu coloco aqui, ó, a variável soma, né, que é o que eu usei aqui para fazer a nossa operação aritmética, né? E assim sucessivamente, né, para os outros elementos também, ó, resultado da subtração, vai ser ali a variável sub, resultado da divisão, né, vai ser a variável div, e por fim, a multiplicação, né, resultado da multiplicação, variável multi. Bem, então, com isso aqui, eu já teria condições, né, de executar o meu programa e eu teria, com isso, algum resultado, né. Bem, só para contextualizar, quando eu utilizo texto aqui dentro do meu programa, então todo conteúdo que for textual e eu quiser que esse conteúdo apareça na tela, eu coloco ele entre aspas duplas. Então, ó, percebam que toda vez que eu escrevi um texto, ó, digite o valor do primeiro número, escrevi isso aqui entre aspas duplas. Digite o valor do segundo número, escrevi também aqui entre aspas duplas e também aqui para os textos dos resultados. Eu vou fazer um teste aqui, só para ver. Vou colocar aqui, por exemplo, 5, né? Depois vocês testam aí. Ó. Então, resultado da soma, resultado da subtração, ó, funcionou. Eu coloquei 5, o primeiro número, 5, o segundo número. Resultado da soma foi 10, resultado da subtração foi 0, 5 menos 5, óbvio, né? Resultado da divisão foi 1, 5 dividido por 5. Resultado da multiplicação foi 25. Programa, né, finalizado. Só que percebam que um problema que eu tenho aqui é que aqui os resultados, ó, eles apareceram todos grudados, ficou ruim de enxergar, né? Então, ó, resultado da soma
foi 10, aí depois já colocaram aqui junto, né, resultado da subtração, né? Então, o mais interessante seria que aqui embaixo aparecessem os resultados da mesma forma que eu formatei aqui em cima, um em cada linha, né? Como que eu faço isso aqui dentro do nosso programa? Eu posso usar um comando, que é o comando /n. Esse comando aqui, ele vai pular uma linha cada vez que eu escrever um texto. Então, toda vez que eu escrever um texto que tiver aqui o comando /n, ele vai pular uma linha em relação ao texto de cima, né? Então, eu vou colocar aqui o /n, né, para a gente verificar como que isso aqui vai se comportar, né? Bom, só executando aqui novamente, então, ó, colocando o passo a passo, ó, vou vir aqui no executar, esse ícone aqui, executo, né, aparece aqui, ó, digite o valor do primeiro número, né, vou colocar aqui, por exemplo, tem que clicar aqui do lado, ó, senão não aparece o cursor para você digitar. Então, digite o valor do primeiro número, vou colocar o valor 10. Digite o valor do segundo número, vou colocar o valor 2, né? Então, agora sim, apareceu aqui, ó, resultado da soma, 12, resultado da subtração, 8, resultado da divisão, 5, e resultado da multiplicação, 20. Agora apareceu linha por linha, né? Ficou um pouco mais organizado. A única coisa que eu vou modificar aqui é que percebam que aqui, ó, o resultado da soma está grudado aqui, né? O 12 está junto com soma. Por quê? Porque eu não pulei um espaço, tá vendo que aqui, ó, todos os outros textos, antes do final, eu pulei um espaço entre a última palavra e as aspas. Então, eu deixei um espaço aqui disponível, ó, menos na soma. Na soma, eu não pulei espaço nenhum. Então, eu vou pular um espaço aqui, para que não fique assim, né, grudado, igual ficou aqui na primeira linha, né? Outra coisa que eu poderia até fazer para ficar um pouco mais melhor formatado ali, é colocar 2 pontos aqui, né? Resultado da soma, resultado da subtração, isso aqui só pela estética textual, né? Não vai influenciar muito no funcionamento do programa. E resultado da multiplicação. Então, só para a gente fazer um outro teste aí para finalizar, né? Eu vou colocar de novo aqui, então, ó, digitar o primeiro valor, vou colocar o número 8, segundo valor, número 4. Né? E aqui eu tenho os resultados. Né? Então, a soma 12, a subtração deu 4, resultado da divisão 2 e o resultado da multiplicação 32. Então, através desse programa aqui que a gente criou, a gente conseguiria fazer essas operações aritméticas e mostrar o resultado de qualquer tipo de número informado. Poderia colocar ali números maiores, enfim. Daria certo do mesmo jeito. Então, essa é a nossa primeira atividade, né, para hoje entender como funciona aqui a leitura, né, das variáveis, a criação das variáveis, a atribuição de valor e depois aqui a exibição dos resultados. Eu vou tentar passar aqui para vocês no Notepad esse código. Então, quem não conseguiu pegar, é só copiar ali, ó, do Notepad. Então, tá aqui, ó. O Notepad, ele está tendo alguns problemas de conexão hoje, né? Então pode ser que demore um pouco para aparecer, ó. Veja que está aparecendo aqui, não conectado, né? Tente depois, ele está tentando, na verdade, a cada 2 segundos, conectar aqui a nossa ferramenta. Então pode ser que não apareça para vocês tão rápido, né? Mas aí é só vocês entrarem, né? Continuem entrando aqui no Notepad, que uma hora vai aparecer. Pessoal, sobre esse primeiro programa aqui, né, sei que para vocês é uma coisa bem diferente, que vocês nunca mexeram com isso, né, nunca utilizaram, de fato, programação para fazer alguma coisa. Por outro lado, também não é um bicho de 7 cabeças, né, não é tão complicado assim, né, então é um passo a passo. Então, a gente falava lá na outra aula, né, a gente tem que criar os algoritmos, a lógica de programação é você pegar a lógica do pensamento e transformar isso numa linguagem que o computador possa entender. Aí a gente já fica um pouco preocupado, porque, nossa, qual é a linguagem, então, que o computador vai entender, né? Que tipo, né, de conteúdo que eu tenho que passar para o computador entender esse passo a passo. Então, vejam que, na verdade, a linguagem, ela é muito parecida com a nossa linguagem, né? Então, eu tenho aqui elementos como escreva, leia, não é nada de outro planeta, né?
A diferença é que numa linguagem de programação real, como eu falei para vocês, isso aqui é mais uma simulação, os comandos aqui estariam em inglês. Basicamente, essa seria a diferença, não é tão difícil assim, né? Alguém quer fazer algum comentário aí, perguntar alguma coisa, fazer alguma sugestão, talvez em relação ao tamanho do texto? Caso contrário, eu vou fazer mais uma atividade dessa, utilizando algum tipo de conta, né, de operação matemática, e a gente vai para uma outra coisa que eu quero passar para vocês hoje, que é condicionais, né, que é uma outra característica da programação. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse programa? Tudo certo? Pessoal, além do Notepad, depois eu vou disponibilizar para vocês esse programa na plataforma Moodle. Eu acho que a professora Andréia não falou isso para vocês ainda, mas a gente tem uma plataforma online, né, onde a gente consegue colocar materiais da oficina nessa plataforma. Vocês vão ter acesso depois a essa plataforma, né? Então, tudo isso que a gente for criando aqui, né, eu vou até deixar salvo aqui, né? Opa! No computador, e depois eu vou passar para vocês ali no Moodle, né? Então, se vocês não conseguirem pegar, seja por aqui ou pelo Notepad, não se preocupem que depois esses exemplos vão ser disponibilizados, ok? Pessoal, então, né, como não tivemos comentários, né, vou passar para o próximo exemplo, né? Então, aqui a gente fez um exemplo aqui de operações básicas, né? E agora eu vou voltar aqui, ó, na nossa primeira página. Então, veja que ele abriu duas abas aqui, né? Abriu aqui o nosso programa, que é essa segunda aba, por enquanto ela não tem título, né? Posso até mudar o título aqui, ó. Se eu clicar aqui na aba, eu posso mudar o título. Vou colocar isso daqui como o título como operações aritméticas, né? Então, tá salvo aqui. Vou até salvar uma nova cópia, né, para ele salvar com o nome correto. E aí, voltando aqui para a página inicial, eu posso criar um novo arquivo. Então, ó, eu simplesmente naveguei aqui entre as abas, né? Tem aqui o nosso programa e tem aqui a página inicial. Vou criar aqui um novo arquivo. Ó, e aí ele já faz toda a criação aqui do início do nosso arquivo, né? E aí a gente já consegue criar alguma coisa. Vou aumentar aqui o tamanho do texto de novo. E aqui a gente vai fazer um exemplo, né, do cálculo, né, da média de um aluno, né, considerando que ele tenha feito 4 atividades durante um bimestre, todas as atividades valendo de 0 a 10, né, e depois eu quero saber qual foi a média dele, né, nesse bimestre, qual foi a nota final desse aluno. Então, uma operação também matemática, como a gente fez no último exemplo, só para a gente fixar alguns conceitos, né, e depois passar para os próximos assuntos, né? Hoje eu vou tentar não ir muito longe, porque daí fica muita informação também para vocês pegarem, como é algo novo, né? Eu acho que não é um pouco inócuo, acho que talvez vocês não consigam fixar tão bem esses conceitos. Então eu vou até mais ou menos ali, um pouco depois das 2h30, né? Na aula passada a gente foi, acho que até depois das 3, né? Nessa eu vou diminuir um pouco para a gente conseguir fixar melhor os conceitos e não ter uma quantidade de informação muito grande para processar, né? Então, aqui o programa está criado novamente, né? Vejam que quando eu crio aqui o programa, né, ele já cria para mim aqui alguns elementos, né? Ele cria aqui para mim o programa e cria aqui uma função. E aí ele cria essas chaves, né? Ele abre as chaves aqui, ó, né? Na programação, normalmente as linguagens de programação, elas funcionam assim também, né? Tudo que eu crio fica separado por chaves. Então, o nosso programa, ele vai estar dentro dessa abertura de chaves e desse fechamento de chaves aqui, ó. Abre aqui o programa encerra aqui. Então, de maneira mais básica, né, a gente pode compreender essa abertura e fechamento de chaves como início e fim. Então, o programa abre aqui e fecha aqui, ó. E a função que a gente está criando, o que é a função? É essa execução de ação que a gente está criando. No exemplo passado, foi o processamento das operações aritméticas.
Nesse aqui vai ser uma outra, né, uma outra conta, uma outra operação, né? Então, essa função, ela começa aqui e termina aqui, né? Então, ou seja, eu não posso pegar e colocar elementos da minha função aqui embaixo, ó, porque daí eu vou estar jogando eles, né? Vejam que aqui onde está o meu cursor, ó, aqui eu não posso colocar, porque aqui eu estou jogando isso fora da função. Tudo que for dentro da minha função, eu tenho que colocar, ó, aqui dentro desse espaço de abertura e fechamento de chaves, ok? Então, vamos lá, para esse programa aqui, vamos pensar que um aluno, né, ele fez 4 avaliações durante o bimestre, todas elas valendo de 0 a 10. Eu sei que o pessoal de FPR não trabalha com números, né, trabalha com conceitos. Eu não sei como são as outras turmas dos outros colégios, se é conceito também, ou se é número, né? Mas todo mundo sabe como que funciona a lógica, né, da avaliação, né, por nota, né, por número. Então, o aluno, ele fez 4 avaliações, cada uma valendo de 0 a 10, e depois eu quero saber, no final do bimestre, qual foi, né, a média dele, qual foi a nota final dele, sendo que todas as avaliações tinham o mesmo peso. Então, como que eu faço um programa que calcule isso para mim, né? Se a gente pensar, existem programas acadêmicos, né, existem programas de gerenciamento de escolas, no próprio FPR a gente tem alguns programas também que fazem esse tipo de função, né? Você entra lá com notas do aluno e depois ele te dá, no final, uma nota final. É basicamente isso que a gente vai fazer. Bom, como o aluno ele vai ter 4 atividades, ele vai ter 4 avaliações nesse bimestre, a gente vai ter que criar o quê? As variáveis, né? Então, vão ter 4 variáveis inicialmente. E aí é o seguinte, no programa anterior, nós criamos variáveis do tipo inteiro, né? De modo mais grosseiro, né, o tipo inteiro é aquele tipo que não permitiria um número, por exemplo, 1,5, 8,8, né? Não dá para usar isso quando eu trabalho só com números inteiros, é só 1, 2, 3, 4, né? Como o próprio nome sugere. Como a nota do aluno, normalmente ela pode ser esse número quebrado, né? O aluno pode ter tirado 7,5 na avaliação, né, 9,5, eu não posso mais usar o tipo inteiro. O tipo inteiro não vai funcionar aqui. Para esse tipo de situação, eu tenho um outro tipo de variável, que é o tipo real. Os números reais, sim, permitem que eu coloque lá 8,5, né, 7,2, que é o caso do nosso contexto aqui da atividade das avaliações. Então, o real, ele vai funcionar como aqui, né? Eu vou criar 4 avaliações. Então, o aluno fez a avaliação 1, eu vou chamar de AV1, AV2 e assim por diante. Ele fez a avaliação 1, a avaliação 2, a avaliação 3 e a avaliação 4, né? E, além das avaliações, o que eu quero saber também no final das contas? Eu quero saber qual é a média final desse aluno, qual foi a nota final desse aluno neste bimestre, nesta disciplina. Então, eu vou colocar aqui uma outra variável, vou chamar ela de NF, né, como se fosse ali a nota final, né, a abreviação desse termo, né? Então, eu tenho que informar qual foi o valor, né, qual foi a nota que ele tirou na avaliação 1, qual foi a nota que ele tirou na avaliação 2, qual foi a nota que ele tirou na 3, na 4, e no final tem que fazer um cálculo para chegar à nota final e exibir o resultado. Bom, como que eu faço isso? Seguindo o passo a passo que a gente fez lá na última atividade, eu tenho que passar instruções para o usuário digitar algum valor e depois, no final, pegar esses valores e fazer uma conta, né? Então, vamos lá. Primeiro, vou escrever aqui o comando escreva, né? E, né, vamos pensar aqui, né, que seja um programa voltado realmente para um professor, para um docente. Então, eu vou colocar aqui, né, professor ou professora, digite a nota da primeira avaliação. Então, professor ou a professora vai digitar aqui a nota da primeira avaliação. A primeira avaliação, ela corresponde à variável AV1, que eu criei aqui em cima. Aí, aqui embaixo, eu falo para o programa, leia AV1.
né? Então, vai mostrar lá na tela essa instrução, vai abrir um espaço aqui para eu digitar algum valor, né? O valor que for digitado aqui embaixo, assim como a gente fez lá no exemplo da operação aritmética, vai ser atribuído para essa variável aqui, ó. O aluno tirou 7 na primeira avaliação. Digitei 7, o 7 vai ser atribuído para a variável AV1. E aí a gente tem que fazer isso nas demais avaliações, né? Para ganhar tempo, um recurso que é bastante utilizado na programação é o copia e cola, né? Quando você tem elementos que vão se repetir. Então, concordem comigo que o segundo passo em relação aqui ao nosso programa é muito parecido com o primeiro, né? Eu vou pedir para o usuário digitar uma nota e vou ler essa nota como uma avaliação. A diferença é que alguns textos daqui, né, algumas palavras vão mudar. Mas para ganhar tempo, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui a parte de cima, copiar e jogar aqui embaixo. E aí trocar só aquilo que de fato é diferente. Então, professor, digite a nota da segunda avaliação. Então, esse termo aqui eu vou trocar, segunda avaliação, e aqui embaixo, né, ao invés de ler AV1, eu vou ler a variável AV2. E assim por diante, né? Vou copiar aqui também de cima, né, tem um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, e faço as modificações necessárias. Professor, digite a nota da terceira avaliação e leia a V3. E faço esse passo mais uma vez, né? Copio aqui, e colo aqui, e troco aqui, né? A terceira avaliação, na verdade, agora vai ser quarta avaliação. E o AV3 vai ser, na verdade, agora AV4. Então, a primeira parte do nosso programa está feita. Eu já tenho uma forma de capturar valores, né? De que o professor possa informar valores, e esses valores vão ser atribuídos para essas variáveis, né? É basicamente o funcionamento de um sistema acadêmico que faça esse tipo de execução. Então, veja que não é tão difícil assim, né, tão complexo. Por outro lado, claro que num sistema real, né, também não seria tão simples, eu teria que primeiro criar uma interface, uma tela, né, bonitinha ali para o professor conseguir interagir, para que ele entendesse, né, teria algumas outras coisas envolvendo elementos como banco de dados e tudo mais, então não é tão simples como está aqui, mas também a lógica permanece sendo a mesma, né, o caminho para fazer isso é o mesmo. Bom, então aqui eu já consigo, né, informar os valores da minha avaliação, e aqui embaixo eu vou fazer, então, essa operação, né? Então, a nota final, como que eu vou chegar à nota final? A nota final eu consigo através, né, da soma, né, dessas quatro avaliações dividido pelo número de avaliações que eu tive. Como é uma média, né, uma média simples, né, e todas as avaliações têm o mesmo peso, todas elas foram avaliadas de 0 a 10, é só eu somar todas elas e dividir pelo número de avaliações. Então, nesse caso aqui, eu somaria as 4 e dividiria, né, por 4, né? Então, como que isso ficaria aqui na programação? Né? Teria que somar primeiro todas elas, né? Então colocaria aqui AV1 mais AV2 mais AV3 mais AV4, né? Isso seria a primeira parte. Aí eu dividiria isso aqui por 4. Porém, se eu colocar desse jeito que está aqui, o que vai acontecer? Primeiro, o meu programa, né, ele vai dividir o último elemento aqui, ele vai dividir o último elemento por 4 e depois fazer a soma com os restantes. Não é isso que eu quero, né? Eu quero que ele some tudo primeiro e depois faça a divisão. Então, essa aqui, na verdade, isso aqui não é um elemento específico da programação, isso aqui é uma regra matemática, né? A divisão, normalmente, ela é feita primeiro. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que fazer aqui, ó, colocar todos esses elementos aqui, todas essas avaliações que estão sendo somadas dentro de parênteses, né? Então, vou colocar aqui, ó, parênteses aqui e parênteses aqui, né? Então, ó, englobei todas as avaliações,
Primeiro, todas elas serão somadas, depois o resultado final será dividido por 4. E aí eu vou ter a nota final do aluno, né? Como eu fiz no outro programa, no programa anterior, além de fazer a soma, né, e depois obter o valor final ali pela divisão, eu tenho que também informar para o usuário qual foi o resultado disso. Então, eu faço isso através do comando escreva. Vou colocar aqui, ó, a nota final do aluno foi. E passo aqui a variável NF, né? Assim como a gente fez lá nos outros programas, né? Bom, acho que a Letícia falou ali, né, que estava copiando alguma coisa ainda. Tem alguma coisa que vocês estão pegando aqui daí ainda? Posso executar o programa? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou disponibilizar para vocês isso também, né? Então, se vocês tiverem algum problema em pegar isso, né, não tem problema. Bom, pessoal, então, né, lógica montada, né, criamos aqui, né, as nossas entradas, né, quando a gente está trabalhando com programação, isso aqui que a gente está fazendo, né, de colocar o comando leia e atribuir valores para uma variável, é chamado de entrada. A gente está entrando com valores, esses valores serão processados dentro de algum tipo de execução, né, e depois a gente vai ter a saída, né, vai ter o valor final, né. Então, ó, o final ficou assim, né. Nota final vai ser a somatória de todas as avaliações dividido por 4, e no fim a gente escreve lá que a nota final do aluno foi, né, NF, que é a variável que a gente colocou aqui, ó. Percebam que quando eu quero colocar texto, primeiro eu coloco o texto em aspas duplas e depois eu coloco a variável na frente, separada por vírgula. Porque o programa ele tem que fazer uma diferenciação entre o que é variável e o que é texto. Então, ele vai entender assim, ó, o texto é tudo aquilo que está entre aspas, nesse espaço aqui, nesse intervalo, e a variável é o que vem depois da vírgula aqui na frente. Então, variável, que é isso que a gente está usando para receber os valores, e o texto exibido na tela, são coisas diferentes. Certo? Bom, se eu for executar isso aqui, o que vai aparecer aqui para mim? Ó? Vamos executar aqui então. Ó, digite o nota da primeira avaliação. Para a gente fazer um teste para ver se isso aqui está funcionando corretamente, eu vou colocar que o aluno tirou 10 em tudo. Se ele tirou 10 em tudo, vai dar 40 aqui, né? Dividido por 4, vai ter que dar 10 de nota final. Então vamos fazer o teste aí, ó. Tirou 10 na primeira avaliação, tirou 10 na segunda avaliação, 10 na terceira, 10 na quarta, a nota final dele foi 10. Ok? Então, o programa está funcionando, né? A gente fez um teste aqui, né? O cálculo ocorreu corretamente. Vamos fazer só mais um aqui, para ele dar um número, né? Talvez não 10, né? Vamos colocar um número aqui que dê talvez um número com vírgula, né? Então, vamos falar aqui que ele tirou, na primeira, ele tirou 8. Vou executar aqui de novo, que eu digitei ali errado, né? Coloquei um espaço ali na frente e não digitei nada. Vamos dizer que ele tirou 8 na primeira, na segunda ele tirou 5, aqui na terceira ele tirou 9, e na última prova ele tirou 6. Opa, aqui acho que deu algum probleminha, hein? Nota final foi 27,85. Engraçado que ele aparentemente não fez aqui a divisão. Primeira avaliação 8, primeira avaliação 5, 9. Deixa eu executar aqui de novo para a gente ver se ele não teve nenhum problema. Engraçado que ele, aparentemente, aqui ele só fez só fez a soma, né? Ele não fez aqui a divisão. Vamos tentar aqui novamente. 5, 5, 5, 5, 5. A nota final do aluno foi 5. Engraçado, o exemplo anterior, né, que a gente tentou, ele não colocou ali,
né, a divisão, ele simplesmente somou e não dividiu. Né? Deixa eu até fazer um outro teste aqui para a gente ver. Como eu falei, pessoal, esse programa, né, ele é um programa que tenta simular o funcionamento de uma linguagem de programação, então é normal que ele tenha algumas inconsistências, né? Eu vou tentar aqui fazer um outro teste para ver se ele está funcionando. Tirou 3 na primeira avaliação, na outra ele tirou 10. Nessa aqui ele tirou 5 e nessa ele tirou 8. Ó, essa aqui funcionou, 6,5. Estranho, né? O terceiro teste... Acho que tinha algum lixo em memória, Bruno. Né? Uma inconsistência da própria ferramenta. Né? Bom, pessoal, mas então está funcionando, né? Ele fez aqui, né? O aluno, nesse caso aqui, tirou nota final 6,5, né? Então, nosso programa tá funcionando. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida sobre isso? Vou colocar para vocês ali no Notepad, enquanto vocês pensam aí. Aí eu deixo um tempinho aqui também na tela, para quem não pegou alguma coisa, pegar. Ó, o primeiro programa nosso tá aqui, né? Eu vou colocar uma linha separando e vou jogar o segundo aqui embaixo. Se quiser salvar aí, eu não quero testar agora. Se você não quiser testar agora, você pode pegar aqui o teu, para não perder, né, as demais explicações, você pode pegar o teu programa e salvar num bloco de notas, por exemplo. Aí quando você tiver tempo, você volta para o site, coloca lá o programa de novo para testar, né, e faz os testes. Então, os 2 programas que a gente criou estão aqui no Notepad, separados aqui por uma linha. Vou voltar aqui na nossa ferramenta. E aí, se vocês não pegaram... Eu vou até diminuir um pouco aqui o zoom, né? Quem não pegou, então... Tá aí o conteúdo de todo o programa, né? Então, as variáveis... Entrada de dados, né? Através do nosso comando leia. Aqui o cálculo no final e também a nota, né? Só por curiosidade, vocês... Letícia, pode falar. Bruno, o nosso programa... Meu Deus, vai dar... Peraí. O nosso programa, ele não está finalizando. Ele está aparecendo aí algum erro, alguma indicação? Porque, geralmente, pessoal, só para informar vocês, quando o programa dá algum erro aqui, vai aparecer aqui escrevendo, né, vai aparecer aqui embaixo em que linha que está esse erro, né? Então ele vai falar, está na linha 8, está na linha 10. Apareceu alguma coisa desse tipo ou não? Ele diz aqui que o escopo do programa não foi fechado corretamente. Provavelmente são as chaves aqui embaixo. Ó, tá vendo? Ó, eu tenho as chaves iniciando aqui e tenho uma chave aqui, ó. Uma aqui no programa e outra aqui na função. Essas 2 primeiras chaves. Aí eu tenho todo o nosso programa aqui dentro da função e quando eu chego lá embaixo, eu tenho essa chave aqui para fechar a função e essa chave aqui para fechar o programa. Normalmente, esses erros de escopo, de fechamento, né, dizem respeito à utilização das chaves. Então, verifica se você, sem querer, não apagou uma chave ou jogou algum elemento aqui para baixo da chave. Provavelmente é isso. Caso não seja, eu me disponibilizo para... vocês podem me mandar por e-mail os códigos, né? Mandem para mim que eu analiso e informo para vocês o erro, né? Até se agora deu certo. Então era isso mesmo, né? Era isso da chave. Mas estava fechando só com uma chave. Entendi. Obrigada. Mesmo. Pessoal, então assim, com o tempo, né, até essa questão do erro é interessante acontecer, é normal que aconteça, você vai interpretando as respostas e já vai pegando o jeito ali de saber o que está acontecendo, né? Deu um erro de escopo, de fechamento, bom, provavelmente são as chaves, eu já vou dar uma olhada. Deu um erro em relação a tipos de variáveis, bom, você já sabe que provavelmente é algo sobre as variáveis que você criou, talvez aqui o tipo você tenha colocado um termo errado, né? Então, esse processo também, em toda linguagem de programação, existem ferramentas que, quando você erra, ela vai informar
provavelmente não, né? De fato, o que aconteceu, né? Algumas vezes é mais fácil de identificar, como foi o caso aqui do problema ali com a Letícia. Em outros momentos pode ser um pouco mais difícil, né? Mas sempre a ferramenta vai te dar algum feedback em relação ao que está acontecendo, né? Bem, só para eu saber, tem alguma escola aí que trabalha com nota? Tem uma nota mínima para você passar no ano? Que eu queria fazer um exercício aqui para determinar se o aluno passou ou não passou, né? Então, aqui a gente fez a nota final desse aluno, baseado nas 4 avaliações, e agora a gente vai querer saber, esse aluno, ele foi aprovado ou ele está reprovado, né? É uma outra função que a gente vai criar. É 6. Letícia informou ali que é 6. Então, eu vou trabalhar com 6, né? Bom, então, nesse caso aqui, eu vou fazer agora 2 outras atividades, né? Uma atividade, ela vai verificar, né? O nosso algoritmo, ele vai verificar se um aluno com uma determinada nota vai reprovar ou não, baseado, né? Considerando que a nota para aprovação mínima seja 6, ou seja, tirei 6 ou mais, estou aprovado. Não tirei, estou reprovado, né? É uma função que a gente pode criar aqui dentro do nosso programa, né? Bom, como esse programa aqui ele já está criado, ó, a gente já criou ele aqui, né, e ele já está determinando qual é a nota final, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dentro desse próprio programa. Aí depois o outro exemplo, eu crio um outro arquivo, né? Bom, como que eu faço para determinar, né, se o aluno reprovou ou não reprovou? Eu tenho que fazer uma espécie de pergunta, né, de verificação junto ao meu programa, né? Dentro da programação, a gente chama isso de condicional, né? A gente chama isso de desvio condicional. Depende muito da fonte onde você vai pesquisar, né? Vão ter termos diferentes, mas normalmente isso está vinculado ou com estrutura de decisão, ou com desvio condicional, né? Ou com condicionais, né? Então, é o termo utilizado. Quando que eu uso, na verdade, uma condicional ou uma estrutura de decisão? É quando eu quero decidir alguma coisa, eu quero dar uma resposta baseada em um contexto, em um valor que eu tenho ali apresentado dentro do meu programa, e eu quero fazer, né, uma verificação. Então, o que está acontecendo aqui no nosso programa? Nosso programa está somando as avaliações e dando uma nota final. E aí eu quero que o programa verifique essa nota final. Se essa nota final for maior que 6, o aluno está aprovado, e ele vai informar aqui embaixo para nós que o aluno de fato está aprovado. Se essa nota for menor que 6, o aluno está reprovado, né? É isso que a gente vai fazer aqui no nosso programa. Bom, vejam até pela estrutura textual aqui do meu pensamento, né? Eu estou colocando aqui, bom, se o aluno vai tirar mais que 6, ele está aprovado. Se o aluno tirou menos que 6, né, ficou com uma nota final menor que 6, ele está reprovado. Então, veja que eu usei muito o termo se, né? Se ele estiver, se ele não estiver. Na programação é a mesma coisa, eu uso o termo se, né? Então, vou colocar aqui, ó, se a nota final do aluno for maior, né, aí entra de novo a matemática, né? Estou usando aqui símbolos, caracteres, né, da matemática. Se a nota final do aluno, que eu calculei aqui embaixo, for maior ou, né, igual, deixa eu só que o meu teclado deu uma... tinha dado uma bugada aqui. Se for maior ou igual a 6, significa que o aluno está aprovado. Então, como isso daqui é uma condição, e essa condição ela vai resultar em uma ação, eu vinculo a condição à ação-resposta através das chaves. Ó, vou colocar uma chave aqui, ó. Ó, coloquei uma chave, automaticamente o próprio programa ele já fechou a chave aqui embaixo. Ó. Então, ó, se o aluno tirou, né, de nota final mais que 6 ou igual a 6, eu vou escrever aqui, ó. O aluno está aprovado. Estou fazendo uma verificação aqui dentro do meu programa.
Aí eu tenho que, na maioria das vezes, né, quando eu trabalho com condicionais, não é sempre, mas na maioria das vezes, eu tenho que trabalhar com uma contra-resposta, né, com um cenário B. Bom, se o aluno tirou mais que 6, ou 6, né, pelo menos 6, igual a 6 ou maior que 6, ele está aprovado. Agora, e se ele não tirou 6? E se ele tirou menos, ele tirou 5, ele tirou 4? Eu tenho que ter uma resposta também. Ó. Então, se não... Se o aluno não cumpriu esse requisito, ele não tirou uma nota maior ou igual a 6, eu tenho que dar uma resposta também. Né? Então, vou dar uma resposta aqui, ó. Opa, até coloquei o termo errado aqui, né? Escreva, né? O aluno está reprovado. Né? Ah, mas por que eu não tive que fazer essa mesma verificação aqui embaixo? Ó? Por que eu não tive que colocar se a nota final for menor que 6? Porque, assim, pela lógica, né, se a nota que eu tirei, ela não é maior e nem igual a 6, ela só pode ser menor. Né? Então, se ela for menor, automaticamente o aluno já está reprovado. Né? Então... vamos fazer essa verificação aqui, ó, vamos fazer o teste, e se tudo deu certo, se o aluno tirou 10, por exemplo, ele está aprovado, se o aluno tirou menos que 6, ele está reprovado. Vamos executar aqui. Vou falar que o aluno tirou 10 na primeira avaliação, 10 na segunda, 10 na terceira e 10 na quarta. Ó, a nota final do aluno foi 10, o aluno está aprovado, né? Veja que a mesma questão, né, que a gente abordou no outro exercício, a frase aqui, ó, o aluno está aprovado, ela apareceu aqui, ó, grudada com a frase anterior, né? Então, quando eu tenho textos seguidos um do outro aqui, ó, eu preciso colocar o /N para pular uma linha. Vou colocar o /N aqui e o /N aqui, né? Bom, eu fiz a primeira condição passou. O aluno tirou 10, ele foi aprovado. Então, pelo menos em relação à primeira parte do algoritmo, deu certo. Vamos fazer o teste agora se o aluno reprovar, né? Vou fazer aqui, ó. Então, o aluno tirou 4 na primeira avaliação, 4 na segunda, 4 na terceira e 4 na quarta. Ou seja, tirou na nota final 4, em tese ele está reprovado. Ó, a nota final do aluno foi 4, o aluno está reprovado. Certo? Então, eu uso essas estruturas de decisão, esses desvios condicionais, quando eu quero, né, averiguar uma situação, né, quero verificar uma situação, um contexto que ele pode ser variável, né, então, veja que o aluno pode ter tirado 10, pode ter tirado 8, pode ter tirado 4 de nota final, em cada execução do programa ele vai dar uma resposta. Se tirou mais que 6 ou igual a 6, ele vai dizer que o aluno foi aprovado. Se caso o aluno tenha tirado uma nota menor que 6, ele estará, né, reprovado. Então, essa também é um dos elementos da programação, né, a utilização do comando C, como eu falei, em uma linguagem de programação real, né, possivelmente no nosso último encontro eu mostre para vocês exemplos com uma linguagem de programação real. A diferença é que essa expressão aqui, né, seria escrita em inglês. Então, só para vocês terem uma ideia, né, para vocês imaginarem aí, ao invés do C aqui, eu teria um if, né, que é a mesma coisa, só que em inglês. Então, vejam que não é tão complicado, né, não é tão difícil assim. Aí, só para finalizar, eu vou colocar um título aqui para o nosso programa, né? Vou chamar esse aqui de avaliação aluno. Recapitulando, né, para você colocar o nome aqui no seu código, é só você vir aqui, ó, clicar na barra e alterar. E aí, para você salvar, você vem aqui nesse pendrive, clica nele, ó, ele já faz o download do seu código aqui, ó. Certo? Quando você quiser abrir, eu peguei e salvei o meu arquivo, né? Mas como que eu faço para abrir ele? Se eu quiser testar ele novamente, né? Fechei aqui o navegador,
perdi as informações, só que eu tenho o arquivo salvo. Se você quiser abrir ele novamente, fazer novos testes, é só você abrir aqui um arquivo e vir aqui nessa pastinha, ó, que é o abrir um arquivo, né? Então você clica aqui na pasta, né? Seleciona lá depois o arquivo que você quiser, né? E abre ele aqui na tua ferramenta. Só não vou fazer isso porque como eu estou com um zoom aqui, né? Ele está um pouco atrapalhando aqui na hora de selecionar o arquivo. Certo? Alguém conseguiu fazer esse teste? Alguém conseguiu fazer funcionar o programa aqui com o C? Preste atenção que para quem está começando isso aqui, ó, o que pode dar problema são as chaves, né? Então, ó, tem uma chave no primeiro C, na primeira condição, ó, abre aqui e fecha aqui, e tem uma chave no C não, que abre aqui e fecha aqui embaixo. E depois, no final, eu tenho uma chave fechando a função, né, como um todo, e depois ainda outra chave fechando o programa inteiro, né? Pessoal, algum comentário, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou, enquanto isso, né, quando vocês vão pensando aí, eu vou passar esse arquivo, então, a versão atualizada dele lá no nosso Don't.pad, né? Então, para não confundir vocês, eu vou até deixar separado, né? Então, essa aqui é a primeira versão do programa, que ela só faz a nota final, né? E vou jogar aqui embaixo a versão com a verificação, né? Se o aluno passou ou não passou. A ideia de hoje, pessoal, era focar mais nessas questões básicas, né, de digitar os dados, né, digitar os valores da entrada de dados e também mostrar para vocês como funcionam aqui as estruturas de decisão utilizando o C, né. E aí, nas próximas aulas, a gente trabalha com algumas outras estruturas que são bem comuns, né, na programação. A ideia para o próximo exercício, né, é fazer um exercício, ele é até mais simples que esse aqui, na verdade, para fixar a ideia que a gente abordou nesse aqui, eu vou fazer um exercício onde você informa qual é a sua idade, né, o usuário vai informar qual é a sua idade, né, e você vai, o programa, na verdade, né, vai determinar se esse aluno alcançou a maioridade ou não, né, então se ele tem 18 anos ou mais, né? Essa que é a ideia. Então, às vezes, você entra num site, por exemplo, de games, né? Quero comprar esse game, quero baixar esse game, e esse jogo, ele tem lá uma classificação etária, né? Esse aqui é só permitido para jovens com mais de 15 anos, mais de 16 anos, tem alguns casos assim, e esse programa, ele faz essa verificação. Nesse caso, normalmente você entra não com a sua idade, você entra com a sua data de nascimento e o próprio programa, ele vai fazer um cálculo, né, uma verificação para ver quantos anos que você tem, qual é a sua idade no dia atual. Como isso é um pouco mais complexo e a gente ainda está iniciando aqui com os exemplos, eu vou fazer um exemplo um pouco mais simples, onde o usuário informa a idade dele, né, e o programa vai determinar se ele é maior de idade ou não, né? Bom, então, partindo aqui do pressuposto, né, dos últimos exercícios, eu tenho que fazer, né, eu tenho que voltar aqui para a primeira página. Se vocês já salvaram e não querem que fiquem muitas abas abertas aqui, ó, dá para ir fechando as abas. Então, você pode fechar aqui e fechar aqui, né, não tem problema. Salvou, ele já está ali gravado ali no seu computador. Para abrir, como eu falei, né, é só vir aqui, ó, em abrir arquivo, né, ou criar um novo arquivo aqui e depois clicar aqui em abrir arquivo na pasta. São esses dois caminhos possíveis. Bem, então esse programa aqui, ele vai ser até um pouco mais simples que o outro. A diferença é que eu vou mostrar para vocês um outro tipo de variável possível também. Então vejam que a gente tem vários tipos de variável, né? Vamos pensar que neste programa que eu estou criando, além de informar, né, além de ler a idade desse usuário, eu quero ler também qual que é o nome dele. Então, lá no final do programa, eu vou exibir o nome desse usuário e vou determinar se ele alcançou a maioridade ou não.
né? Que tipo de variável que eu uso para isso, né? Bom, a variável para determinar a idade, eu posso utilizar o inteiro, né? Porque como a gente vai trabalhar aqui com idade, né? Não dá para eu ter lá 18,5 anos. Até assim, pensando num cálculo, daria para eu fazer esse cálculo com idade, mas não é o caso aqui, né? Eu quero colocar uma idade exata, né? Então eu posso trabalhar com inteiro. Então o inteiro aqui vai ser a idade, né? E eu tenho também que trabalhar com uma variável que vai receber o nome desse usuário, né? Que vai interagir com o programa. Dentro aqui da nossa ferramenta, essa variável ela é determinada por um tipo chamado cadeia, né? O que é uma cadeia? Por que é esse nome? Porque esse tipo de variável que recebe um texto, na verdade, ela recebe uma cadeia de caracteres, né? Existe um tipo que é chamado de caractere. Esse tipo ele só recebe uma letra. Se eu criar um tipo caractere aqui no meu programa, eu posso atribuir para essa variável a letra A, a letra B, a letra C, né? E aí eu tenho o tipo cadeia, que seria uma cadeia, né? Um conjunto aí de caracteres. Por isso que eles usam essa expressão. E aí eu vou chamar aqui de nome. Então, aqui vai ser o nome do nosso usuário, né? Que vai interagir com o programa, né? Bom, então, mesmo passo a passo dos programas anteriores, vou escrever aqui o comando escreva para escrever uma instrução para o usuário. Vou colocar aqui, ó, escreva o seu nome, né? Ou digite o seu nome, acho que digite fica melhor porque a gente está no contexto aqui do computador, né? Digite o seu nome ou até informe o seu nome, né? Como vocês quiserem. Esse texto aqui informativo, ele não vai atrapalhar, ele não vai influenciar, né, no funcionamento do programa. Claro que você não vai colocar aqui uma instrução absurda que não tenha nada a ver. Mas se eu colocar aqui, digite o seu nome, informe o seu nome, escreva o seu nome, isso não vai fazer diferença para o funcionamento do nosso programa. Então, vamos lá, digite o seu nome, o que ele vai ler? Ele vai ler nome, né? E depois digite a sua idade ou informe a sua idade, né? Acho que informe a sua idade, informe o seu nome seria até um pouco mais adequado para esse tipo aqui de situação, né? E leia a idade, né? Outra coisa que vocês podem reparar aqui, né, que a ordem que eu faço a leitura das variáveis, ela independe da ordem de criação das variáveis. Então, eu criei primeiro a variável do tipo inteiro, idade, e depois eu criei a variável nome. Porém, na hora de atribuir valores, né, ler os valores que serão atribuídos para essas variáveis, eu fiz isso numa ordem diferente. Primeiro, eu li o nome e depois eu li a idade, né? Então, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, né, o C, né? Eu já ia colocar if aqui, né? Usando linguagem de programação normal, né? Vou colocar o C aqui, né? Se a idade que eu digitei do usuário, ela for maior ou igual, então quando eu uso esses dois elementos, eu estou querendo dizer que ela pode ser uma coisa ou outra, né? Se eu quisesse só maior de 18 anos, eu não quero, né, eu não quero usuários que tenham 18 anos, eu quero só acima de 18, ou seja, de 19, né, a partir de 19, eu colocaria aqui só maior, né? Mas a maioridade penal não, né? A maioridade, ela corresponde, né, ao 18, né? Fez 18, você já é maior de idade. Então, vou colocar aqui maior ou igual, né, a 18. Poderia até fazer um exercício com maioridade penal, né, mas aqui não faria diferença, né, pro que eu quero passar para vocês, que é a estrutura do algoritmo, né? Se a idade, então, for maior ou igual a 18, eu vou colocar aqui o comando informando que esse usuário, né, alcançou a maioridade penal. Caso contrário, né, se isso não for verdadeiro, né, ele não alcançou a maioridade penal. Então, vou colocar aqui um senão, né?
Senão, eu vou escrever aqui não alcançou a maioridade. Eu não sei que eu tô com esse negócio de maioridade penal na cabeça. Coloquei aqui de novo maioridade penal. Eu não sei se tem algum exemplo aqui com maioridade penal no algoritmo, e coloquei, né, no próprio programa, que acho que tinha talvez um exemplo, que eu estava olhando para ver a sintaxe do programa, era alguma coisa com maioridade penal, ou eu que estou com isso na cabeça, né? Alcançou a maioridade, né? Aqui não alcançou a maioridade, né? Então, se ele tem 18 ou mais, alcançou. Se não, não alcançou, né? Bom, e só que aí eu tenho que também informar qual é o nome, né, do meu usuário, né, de quem digitou aqui, né? Então, uma das maneiras seria escrever aqui, né, as duas linhas, né? Depois eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer isso. Mas uma das maneiras seria colocar aqui, né? Colocar aqui o nome, né? Qual que é o nome dessa pessoa? E aqui na frente coloco a variável nome. Independente se ele alcançou ou não a maioridade, eu vou colocar isso aqui embaixo também, né? O que o nosso programa vai fazer? Ele vai informar o nome desse usuário, né, que foi digitado ali em cima, e embaixo vai colocar uma mensagem, alcançou a maioridade, ou caso não, vai aparecer não alcançou a maioridade. Só lembrando para vocês colocarem aqui o /n, né, no começo aqui, para a gente pular a linha, né? Não, ele vai aparecer grudado, né, uma na outra, uma frase na outra, igual aconteceu lá nos outros exercícios. Então, se eu executar isso aqui, o programa vai perguntar para mim qual é o nome do usuário, qual é a idade, e aí ele vai fazer essa verificação. Se for maior ou igual a 18, vai dizer o nome do usuário e também se alcançou a maioridade, né? Se não, ele vai escrever o nome do usuário e vai dizer que não alcançou a maioridade. Bom, vamos lá, vamos executar então, né? Digitar o nome aqui, vou colocar um nome qualquer, né? Ana, e colocar aqui 19 anos. Então, o nome Ana alcançou a maioridade, né? Apareceu aqui para nós essa verificação. Vou executar aqui de novo, fazer um teste contrário, né? Por exemplo, Maria, né? E digite sua idade, vou colocar aqui 10. Ó, Maria não alcançou a maioridade. Então, isso seria, por exemplo, uma lógica parecida por trás de um site que faria alguma verificação, né, de idade, né, do usuário, né, para comprar um produto, alguma coisa assim, né. Pessoal, alguma questão sobre esse exercício, né, sobre o exercício aqui da maioridade, né, dos tipos de variável? O tipo inteiro a gente já tinha utilizado, o tipo cadeia, né, para a gente trabalhar aqui com elementos de texto, né, conjunto, cadeia de caracteres. E aí vou colocar um nome aqui também para o nosso programa, né? Vou chamar ele de verifica maioridade. Dá um OK aqui, aí vem aqui no pendrive para salvar os códigos. Então, todos os códigos estão salvos. Esses códigos eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle, né? Também vou jogar aqui no Notepad, para quem quiser já testar, quem não tem apego. Assim como no outro programa, eu dou a dica para vocês de prestarem atenção aqui nas chaves, né? Teria uma forma até de concatenar, de juntar, no mesmo comando de escrever, o nome e a informação da maioridade. Eu não vou fazer isso, acho que na aula de hoje, porque acho que vai ficar muita informação, talvez, para vocês reterem, né? Muitas coisas para vocês fixarem. Aqui eu até avancei bastante, considerando que a nossa oficina vai terminar na próxima semana. A gente pode até ter uma edição 2 da oficina, né, onde a gente pode trabalhar outros conteúdos, mas normalmente, né, só para a gente contextualizar, se fosse no próprio curso de Sistemas de Informação, para vocês terem uma ideia, esses conteúdos seriam passados mais espaçadamente, né, um pouco mais devagar. Então, primeiro lá, vamos trabalhar só a entrada de dados, depois vamos começar a trabalhar com C, né? Então, vocês teriam um tempo maior para processar essas informações. Aqui eu tentei, né, fazer um compilado aqui, né, de coisas introdutórias e um tempo mais curto, né? Então, se você se perdeu em algum momento,
natural que isso seja um pouco mais complicado no começo. Mas acho que vendo depois o vídeo, né, analisando os códigos, né, até mandando um e-mail para mim, se for necessário, né, fiquei com uma dúvida, tentei fazer um exemplo parecido, não consegui. Mande um e-mail para mim que eu ajudo vocês a fazerem isso, né. Bom, então eu vou jogar isso aqui lá no Notepad também, vou separar por uma linha aqui. Aconselho vocês a salvarem os programas para vocês testarem, até pensando na nossa próxima aula, né? Então, na próxima aula eu vou retomar exemplos. É interessante que você tenha os exemplos aí, seja eles salvos, né, como arquivo para você abrir de novo ali no programa, ou em bloco de notas, em algum tipo de arquivo de texto, para você poder consultar esses exemplos depois, né? Então, aqui está o nosso último programa, que é aqui a verificação da maioridade. Ok? Pessoal, alguma dúvida em relação, né? Eu tinha preparado esses exemplos para a gente trabalhar, né, essas atividades para a gente trabalhar na oficina de hoje, né? Como eu falei, não muitas coisas, até tinha imaginado 1 hora aqui, mas claro que a gente começou um pouco atrasado, né? Mas a gente teve mais ou menos 1h15 de oficina, acho que mais do que isso começa a ficar muita coisa, né? Muita informação para vocês reterem num espaço curto de tempo, né? Pessoal, alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma sugestão até? O texto está muito pequeno, né? Alguma sugestão sobre como a gente poderia melhorar aqui a disponibilização dos arquivos? Estão conseguindo pegar pelo Notepad? Conseguiram fazer a maioria das atividades? Né? Se não, né, mandem aí no chat ou entrem em contato comigo depois por e-mail, né, que eu me disponibilizo para ajudá-los. Acho que a professora Andréia vai fazer uma fala de fechamento, enquanto isso vocês vão pensando aí se tem alguma coisa para falar. Certo, então, professora Isa ou professora Olivetti, obrigada aí por nos acompanhar, né? Só o pessoal puder depois acessar o site, ou, se eu não me engano, essa ferramenta tem aplicativo também e pode testar os exemplos no celular. E aí, qualquer coisa, eles podem ver com a Isa, que a gente disponibiliza o material para eles fazerem os testes, tá? Até essa era uma sugestão, Bruno, vamos gerar um arquivo com o código, né? E vamos disponibilizar nos grupos para que as meninas consigam testar depois, o pessoal que não tinha todas as ferramentas disponíveis. Ao pessoal que está conectado aqui com a gente, eu gostaria apenas de saber se alguém gostaria de compartilhar a tela com a gente, se conseguiu executar todos os programinhas. Stephanie, Giovana, Ruth, Júlia, enfim, quem puder, alguém poderia interagir com a gente, a gente não tem a sensação que está falando sozinho, né, Bruno? Se alguém puder, a gente fica bem, bem feliz. Agora é hora da verdade, né? Sempre tem uma provocaçãozinha no final, né? Pessoal, e não é nem no sentido de avaliar, né? Se você fez tudo corretamente, é mais se você conseguiu entender a lógica básica de utilização do programa, o passo a passo, né? Então, o que você tenha conseguido fazer em relação a isso que foi passado para vocês hoje, né? Não é para... A gente não vai fazer corrigir o teu código, não é isso. A Letícia não consegue porque está em computadores diferentes, o Meet e o código. Ah, tá. Ok, Letícia, sem problemas. Consegui tirar algumas fotos, Letícia, assim, sei lá, do pessoal trabalhando mesmo, e compartilhar com a gente no grupo também seria bem bacana. Giovana está pelo celular. Se mandar um print para a Profielo depois, Giovana, a gente fica bem feliz, porque aí a gente vai até postando no Instagram e fazendo materiais assim, tá? Então, a parte boa de usar essas ferramentas pela web ou os aplicativos é que eu imagino que sim, que bastante de vocês acabam utilizando o celular, né? E aí acaba ficando mais fácil de mandar. Então tá, a gente está no começo das atividades ainda, normal, uma timidez de compartilhamento, né?
mas a gente vai se soltando. Acho que a atividade de hoje foi bem legal, bem produtiva. Bruno, agradeço aí a sua participação na oficina e a sua preparação para conduzir ao trabalho de hoje, né? E eu também gostaria de voltar a lembrar a respeito de seguir a gente no Instagram e tentar nos ajudar a chegar aos 500, tá? E eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter a primeira live do projeto, tá? Que vai ser com a professora Edna, que é uma professora de ciência da computação de Brasília, da UNB de Brasília, tá? E ela vai estar falando para a gente bastante dessas experiências que ela tem, de vivências que ela teve a respeito de trabalhar em projetos com mulheres e de iniciativas que estão acontecendo o tempo todo, principalmente no sentido, assim, de que mais mulheres tenham cada vez mais interesse em conhecer, né, as áreas da ciência, da tecnologia, da matemática, né, em projetos como esse nosso, que a gente não quer avaliar ninguém, né, a gente só quer oportunizar um momento, né, um espaço para que vocês tenham contato com essas atividades, né, para que depois, quando vocês precisarem decidir lá no futuro sobre qual profissão vocês querem continuar, né, vocês querem seguir, né, e que possam continuar com tranquilidade e com uma escolha mais assim, sem muitas pressões, vamos dizer assim. Você escolheu porque era aquilo que você queria, né? Então, com isso fechamos, né? Vou interromper a gravação aqui.